Pessoal, na nossa aula de história de hoje, nós vamos fazer a revisão para a prova, ok? Então, quais serão os conteúdos que a gente vai revisar? Os conteúdos que a gente viu no mês passado e nesse mês, que são os conteúdos: a família, a origem do Dia das Mães, que é aquele texto extra que foi para casa já agora, dos últimos textos que foi para casa, certo? A escola, aí as escolas ao longo do tempo e São João, certo? Que é muito simples, então não tem muito assim o que a gente, nem tanto que a gente revisar. Então eu vou revisar sobre os conteúdos a família, a escola e as escolas ao longo do tempo, tá? Porque a questão desses textos, eles são mais assim uma questão de leitura, certo? Vocês procurem ler aí na casa de vocês, ok? Então vamos começar com o conteúdo família. Todos nós temos pai, mãe, avós e parentes. Podemos até não morar com eles ou nem conhecê-los, mas todos são parte da nossa família. As pessoas da nossa família fazem parte da nossa história e também fazemos parte da história delas. Então, pessoal, como eu até já tinha comentado na aula que a gente falou sobre a família, tem muita gente que não conhece os seus parentes de sangue, certo? Ou às vezes tem crianças, tem pessoas que moram com famílias adotadas, tem crianças que moram com a avó, com o avô, com o tio, com a tia, não tem contato com a mãe e com o pai, certo? Mas isso não quer dizer que eles não façam parte da nossa família, eles fazem, certo? A gente, quando a gente tá ali com a nossa família, a gente faz parte da história deles e eles também fazem parte da nossa história, certo, pessoal? Então é muito comum a gente representar os membros de uma família através da árvore genealógica, certo? Até a tia pediu para que vocês fizessem até esse trabalhinho, não foi? Sobre a árvore genealógica no caderno de desenho de vocês, porque é a maneira mais fácil e é a melhor maneira de se representar a família, porque ali a gente pode ver tudo. E ver quem é a mãe, quem é o pai, a avó, avô, enfim, é a maneira mais fácil e a melhor maneira de se representar a família com a árvore genealógica. Bom, pessoal, então, ao ler o seu nome completo, os membros de uma família, é possível perceber que há sobrenomes específicos de cada uma. Antigamente, as famílias representavam seus sobrenomes por meio de brasões. Bom, então, a gente tinha até visto sobre a questão de origem de sobrenomes de vocês, certo? Porque ele varia muito. A gente sempre tem um sobrenome que é da nossa mãe e um sobrenome que é do nosso pai. E eles vêm passando de geração em geração, dos nossos avós, tataravós, enfim, certo? Então, pessoal, agora eu vou falar aqui, fazer uma pequena revisão para vocês sobre a escola, certo? A escola também é uma comunidade. A comunidade escolar é formada pelos alunos, professores, funcionários da escola. A escola é o lugar onde as pessoas convivem, trabalham, trocam conhecimentos, descobrem coisas novas e interessantes e também se divertem. Sendo uma comunidade na escola, deve haver união, cooperação e respeito entre todos. Então, pessoal, a escola é uma comunidade, certo? A comunidade escolar, onde quem faz parte dessa comunidade escolar? Os alunos, os professores, os diretores e todos os funcionários dessa escola, ok? Então, é muito importante uma comunidade para que ela tenha um bom desenvolvimento, é preciso que todos se deem bem, é preciso que um coopere com o outro, certo? Então isso é muito importante para que o nosso ambiente escolar seja um ambiente apto para que a gente vá todos os dias, para que a gente se sinta bem. É muito bom que a gente respeite todas as pessoas que estão lá, até porque todas as pessoas que estão lá também vão nos respeitar, certo? Então é importante que a gente respeite o trabalho dos professores, o trabalho das pessoas até que, inclusive, que limpam a nossa escola, certo? É importante que a gente não fique jogando papel, não fique sujando a sala de aula. É importante que a gente não fique brigando, não fique causando problemas na escola, certo? Isso é muito importante, porque a gente tem que conviver nesse ambiente escolar, certo? Então é muito bom quando a gente convive de uma maneira boa, que a gente se dê bem com todo mundo, que a gente tenha amizade com todo mundo, sem briga, sem estresse, sem problema, sem nada, certo, pessoal? Então todos têm direitos e deveres na escola. Vou citar alguns direitos que vocês têm na escola. Ter um lugar na sala de aula, certo? Você tem direito de, quando você chegar na sala de aula, você ter uma cadeirinha para você se sentar, certo? Você ficar bem acomodado.
você tem direito de ter um lugar para brincar, certo? Porque a gente vai para a escola para estudar, mas não é só estudar, certo? A gente também tem que brincar, tem que se divertir. Então sempre tem aquele tempinho do intervalo, o que é que a gente faz? A gente vai brincar. Então a gente tem o direito de ter um lugar pra gente brincar, certo? Tem o direito também de ser respeitado. Então, como a gente quer ser respeitado, a gente também respeita as pessoas, certo? É muito importante. Quais são os deveres que a gente tem na escola? Lembrando, pessoal, que eu citei apenas alguns direitos, tá? Então, agora eu vou citar alguns deveres que vocês têm na escola. Que é ir à escola diariamente. Então, vocês não podem estar faltando na escola, certo? Questão de falta, vocês só devem faltar quando for um caso assim de doença, alguma coisa que realmente não dê pra você ir pra escola. Porque quando a gente falta, perde conteúdos, ok? E muitas vezes tem a revisão daquele conteúdo, mas não é como quando a gente perde um dia de aula, certo? Não é como quando é uma introdução, nada assim, certo? Outro dever que vocês têm na escola, que é cuidar do material escolar. Então, pessoal, não é dever da tia, não é dever da sua mãe, nem do seu pai, é seu dever que você organize seu material escolar, que você deixe ele todo organizado, bonitinho ali, até para evitar que perda, não é? Outro dever que vocês têm na escola é de realizar as tarefas. Então, vocês vão para a escola, certo? Que a gente brinca, a gente tem as nossas conversas e tudo, mas vocês têm que realizar as tarefas. Você não pode ir para a escola apenas para ficar lá conversando, brincando, tá de brincadeira, batendo papo. Não, também tem que realizar as tarefas, porque é muito importante que a gente vá para a escola para aprender, certo, pessoal? Muito importante isso. Bom, a gente pegando esse gancho, a gente já vai passar para as escolas ao longo do tempo, certo? As escolas, assim como tudo na vida, foram se modificando com o tempo. Antigamente havia escolas específicas para meninas e escolas específicas para meninos. Ou seja, os dois eles não estudavam juntos. Por quê? Porque as meninas antigamente elas eram preparadas para casar, certo? Então elas o que é que elas aprendiam na escola? Elas aprendiam tarefas domésticas. E os meninos, o que é que eles aprendiam na escola? Eles aprendiam porque eles trabalhavam fora, eles aprendiam trabalhos manuais para que eles pudessem trabalhar, ter um emprego, certo? Preparavam basicamente, eles tinham muito essa questão de trabalhar mais a família, certo? Então, para que eles pudessem formar uma família mesmo, né? O homem ter seu emprego e a mulher cuidar da casa. Coisas de antigamente, porque hoje em dia tudo mudou, né? Hoje em dia as mulheres trabalham fora de casa, enfim, tudo bem diferente. Então, naquele tempo, as escolas elas eram bem mais rígidas, as crianças elas não podiam conversar, elas não podiam dar a opinião, tinham os castigos, enfim, era bem diferente mesmo. Hoje em dia não, hoje em dia não existe castigo para as crianças, existe muita questão do diálogo, do professor, do orientador, do diretor conversar quando há algum problema, quando está acontecendo alguma coisa, certo? Então isso é muito importante. Também, pessoal, antigamente nas escolas não existia um bullying e hoje em dia existe bastante, né? Como tudo mudou, os tempos são outros, então eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre o bullying. O bullying, ele é um termo de origem inglesa e sem tradução ainda no Brasil, utilizado para qualificar comportamento agressivo no espaço escolar. Bom, então existem algumas maneiras de bullying, algumas formas de bullying, certo? Que são o bullying verbal, que é quando você insulta, ofende, fala mal, coloca apelidos, zoa aquelas pessoas, certo? Existe também o bullying físico e material, que é bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar ou destruir os pertences da vítima. Existe também o bullying psicológico e moral, que é quando você humilha, exclui, discrimina, chantageia, intimida ou difama. Existe também o bullying sexual, que é quando você abusa, violenta, assedia ou insinua-se. Existe também o bullying verbal ou cyberbullying, que é realizado por meio de ferramentas tecnológicas, celulares, filmadoras, internet e etc. O que é que eu quero falar sobre o bullying, pessoal? O bullying não é uma coisa boa, ninguém gosta de passar por isso. Então é muito importante que a gente sempre respeite as pessoas e que a gente não pratique nenhuma maneira de bullying, certo, pessoal? Porque isso não é uma coisa legal de forma alguma. É muito importante que a gente tenha isso na nossa cabeça.
Bullying não é brincadeira, bullying não é legal. É importante que a gente respeite a todos, para que a gente também possa ser respeitado e não pratiquem bullying de maneira alguma, pessoal. Não pratiquem. Bom, meus amores, essa foi a nossa aula de revisão para a prova de história. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar para ti, ok? Beijinhos.